Está no ar o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando o segundo bloco da edição 603. No primeiro bloco vocês puderam nos ouvir falando de Mercedes e Ferrari e também sobre o Grande Prêmio da Espanha que aconteceu no último final de semana em Barcelona. E agora chegou a hora da gente falar dos outros destaques dessa prova e desse campeonato, por assim dizer, já que a gente também está aproveitando para fazer essa análise aí. E a gente teve aí uma substituição aqui na nossa mesa. Saiu o Will Bueno e entrou agora o Wellington da Cunha Leal, que há muito tempo não grava com a gente, nosso apoiador, tá lá no nosso grupo de apoiador, mas que tinha sumido, já tinha gravado bastante. Para quem nos ouve aí há mais de 3 anos, se acostumou a ouvir o Wellington da Cunha Leal, mas agora deu uma sumida, mas está voltando. Então seja muito bem-vindo, Wellington da Cunha Leal. É um prazer imenso pra gente recebê-lo novamente no Café com Velocidade. O prazer é todo meu. Inclusive, você está falando de quanto tempo eu gravava. Eu lembro quando vocês abriram a parte de apoiadores. Quando vocês saíram, o programa só saía quinta-feira. Aí eu fui o primeiro a apoiar, já naqueles valores, para querer participar do programa mesmo, porque a gente ouve o Café com Velocidade discutindo com vocês, só que a gente não tem voz, né? Aí eu fiz questão de participar e tive um podcast, participei de muita coisa, mas agora eu tô um pouquinho afastado, não tô acompanhando tanto, mas o meu dinheiro continua pingando aí na conta de vocês. Graças a Deus. Vamos falar agora um pouquinho sobre Red Bull, porque Max Verstappen conseguiu aí se meter entre a Ferrari, né, e as Mercedes. Havia-se uma dúvida gigantesca sobre se em Barcelona, por ser uma pista que é aquela reta gigantesca e tal, etc., se o motor Honda continuaria entregando tanto, se a Red Bull teria alguma dificuldade, mas Max Verstappen foi lá, conseguiu aí na raça assumir nessa terceira colocação na largada, e por mais que a Ferrari tenha tentado estratégias diferentes, ele foi lá e conseguiu manter essa posição até o fim. Nós fizemos um bloco especial com o Valese na última edição só sobre o Max Verstappen. Se você ouvinte de repente não perdeu esse bloco, saiba disso, o Valese do F1 Brasil e nós aqui, eu e Fábio Campos, um bloco só sobre Max Verstappen na edição 602. Mas o Wellington da Cunha Leal, quero saber de ti, como é que você está vendo esse desempenho da Red Bull e do Max Verstappen? É surpresa a Red Bull? De alguma forma é demérito para a Ferrari? Como é que você enxerga esse posicionamento? Olha, o Verstappen não tem o que falar, cara. O Verstappen, chovendo molhado, falar do talento do Verstappen. O menino nasceu para andar de Fórmula 1, nasceu para correr. Pessoalmente, assim, como pessoa, não existe nada ali, é um vazio, né? Acho que é só decepção quando ele vai mal, quando ele perde, quando a equipe se atrapalha o motor. Agora, a Honda, cara, tá melhorando, cara. Depois de 4 anos, 3 anos acabando com a McLaren, né? Finalmente eles estão... Ano passado o motor já tá melhorando e tal, e aparentemente já tá no nível. É que toda a tecnologia chegou ao nível que, ainda mais, vamos dizer que esse regulamento travado, uma hora chega num pico e todas as equipes chegam no mesmo nível. E a Red Bull, ela tem uma tradição de fazer uns chassis muito bons. Então, não tem como, vamos dizer assim, imaginar que a Red Bull deixa de ser uma equipe sempre favorita, sempre andando entre os 3, geralmente com o terceiro da força, claro. Só que sempre precisa de um plus desde o tempo que trocou de regulamento para 2013 para 2014 dos motores. Ainda falta aquela
aquele plus para conseguir tentar um título novamente. Um piloto fora de série, como era o Vettel, eles têm. Max Verstappen. O motor eles estão tentando acertar. Uma hora, eu acho que, como diz o nosso amigo... Putz, agora eu vou esquecer do nosso amigo do Café com Velocidade. Nossa, agora eu vou passar vergonha. O especialista em carro, pô. O Ricardo Arcuri. O Arcuri, grande Arcuri, viu? Tem que parar de fumar maconha. O Arcuri, brincadeira, hein? O Arcuri diz vai dar jogo, essa mistura vai ficar muito boa a qualquer ano. Enquanto isso, a mistura da Mercedes continua dominando, mas eu acredito que a Red Bull tem mais potencial do que a Ferrari bem engessada, viu? E escuta o que eu tô dizendo, hein? A Ferrari eu acho que vai correr atrás do Verstappen que nem louca, viu? Pra tentar solucionar os problemas. Vettel que deixa seu bigodão de molho. Fábio Campos, há a possibilidade da Red Bull terminar esse campeonato de construtores à frente da Ferrari? As coisas andam tão bem assim para a Red Bull e tão mal para a Ferrari? É difícil, mas há possibilidade, porque hoje a tabela diz até isso, né? A tabela hoje tem o Verstappen na frente deles, né? Na frente dos pilotos da... Não sei se você quis dizer o Verstappen ou se você quis dizer no Mundial Red de Bull, Construtores. eu falei construtores. O construtores é mais difícil porque vai depender do francês que não tem o mesmo ritmo, né? Do Gasly que não vai contribuir tanto como o Verstappen, embora esteja até evoluindo. Enfim, mas não vai contribuir com o mesmo alto nível do Verstappen. Então, no de construtores, eu acho que é mais difícil, mas no de pilotos, eles podem terminar à frente, sim. Eu não vejo o Verstappen, a regularidade do Verstappen, ela vem do ano passado, inclusive. Desde que ele quebrou na Hungria, se eu não estou enganado, ele é o piloto, fora Mercedes, que mais tem pontos, marcou pontos na Fórmula 1. Então, você soma aquele final de Red Bull Renault e esse começo de era Red Bull Honda. Então... eu acho que não vai ser muito difícil para ele, porque está a poucos pontos da frente dos pilotos da Ferrari, com a Ferrari perdida. Então, quando a Ferrari se achar, mesmo que ela não alcance a Mercedes, vai ser difícil para ele. Mas a gente estava falando tanto de previsibilidade, né, no primeiro bloco, quem sabe essa imprevisibilidade não seja uma das legais de se assistir, de ver um Verstappen terminando um ano na frente dos dois pilotos dos carros vermelhos, né? E o Wellington da Cunha Leal, o Lincoln, nosso Dr. Lincoln, né, apoiador também, mandou a pergunta aqui: o Verstappen quebra a sequência da Mercedes em Mônaco? Olha, é grande possibilidade, cara. Se ele não errar... E lembrando que a sequência que ele diz aqui é a sequência de dobradinha, né? Então, de repente, um segundo lugar já é quebrar a sequência. A sequência que a gente quer ver quebrada mesmo é de vitória, né? Hoje a Mercedes está parecendo a Williams de 92, né? Mas se ele não errar, porque ele é muito impetuoso e vira e mexe na classificação ou na corrida, ele passa um pouco do limite, um overdrive, e em Mônaco não perdoa. Vamos ver, né? Vamos ver se o Verstappen, com os anos, vai aprendendo e dessa vez ele ganha Mônaco, dá uma refrescada nesse campeonato aí, dá uma notícia diferente que a gente está precisando. E ele tem uma sequência, né, Fábio Campos, de acidentes em Mônaco, um histórico, apesar de ser um jovem piloto, né, mas tem um histórico de acidentes em Mônaco, o Verstappen. E o Jailson manda aqui uma pergunta, né? O Verstappen foi muito bem na largada e nas primeiras curvas. Podemos dizer que já há indícios de um amadurecimento do jovem piloto? Tomara que não. Esse negócio de resultado é amadurecimento e acidente é imaturidade. Eu não vou muito nessa linha, não, Jailson. Me desculpe discordar. Agora, eu não acho também que ele seja favorito para Mônaco, não. Eu acho que a diferença da Mercedes hoje não tá para isso. Acho que a Mercedes, até pelo que a Mercedes mostrou no terceiro setor em Barcelona, que é o setor mais lento, né? É praticamente só curva lenta no terceiro setor. E a Mercedes foi tão superior ali, e eu me lembro que quando a Red Bull ganhou em Mônaco, ela veio de um grande prêmio da Espanha em que ela foi muito mais rápida no terceiro setor. Claro, é outra pista, ali a questão da diferença entre eixos vai ser mais crucial, em Mônaco, evidentemente,
Mas esse terceiro setor ser só de curva de baixa na Espanha, ele já serviu de base para o Grande Prêmio de Mônaco. E eu acho que a superioridade da Mercedes é grande, apesar da Mercedes ser o carro mais longo, né? E isso em Mônaco normalmente é uma desvantagem, mas não está sendo em setores de baixa velocidade como foi na Espanha. Então eu acho que eles são candidatíssimos a pódio, mas eu acho que vai ser. Dessa vez eu não vejo a Red Bull com o mesmo momentum, como diriam lá fora, para chegar em Mônaco e ser considerada a favorita, não. E o Gasly? Viu alguma melhora no Gasly nas últimas etapas? Porque a gente viu que na Austrália foi bem decepcionante, apareceu um pouco melhor na China. O que você me diz das outras etapas? Bahrein, Baku, Espanha? Ele fez uma bela ultrapassagem sobre o Raikkonen, né, por fora na curva 4, que foi um movimento até muito bonito. E ele fez uma relargada também muito agressiva, né? A única coisa que a gente teve na relargada em termos de pelotão da frente foi o Leclerc, que arrancou muito mal, né? Talvez tenha patinado, enfim, não vi exatamente a imagem, mas o Gasly vai para cima dele, coloca de lado e consegue contornar. Depois ele é quase ultrapassado pelo Magnussen, chega a ficar lado a lado e consegue também defender a posição por fora. Em velocidade eu não espero nada mais dele do que o que ele tem feito, mas pelo menos ele fez movimentos legais, fez belas manobras em Barcelona, o que para mim, no meu caso especificamente, isso me encanta. Tem quem não ligue muito para isso. Eu acho isso pelo menos uma qualidade legal, porque contribuiu com a corrida de alguma maneira. Muito bom. E o Wellington da Cunha Leal, mudando um pouquinho então de equipe, vamos falar da sua McLaren, né? A gente tá com muitos torcedores da McLaren ultimamente aqui nesse programa, viu? É o Will Mesquita, é o Will Bueno, que confessou no bloco 1 que também é torcedor da McLaren. Agora o Wellington da Cunha Leal. Vinha bem com o Norris, né? Mas se envolveu no acidente com o Lance Stroll, mas o Carlos Sainz aí conseguiu seus bons pontos. Estão se classificando ali bem, né? No Q3 e tal. Algumas corridas os dois conseguem passar, algumas um dos dois só. E depois de anos e anos, né? Do McLaren sofrida, sendo motivo de chacota lá atrás e tal. O que você está vendo dessa McLaren em 2019? Não, chacota sim, eu já nem ligo mais, eu tô com um couro duro já, nem. Mas isso é coisa do passado, né não? Nem ligo mais, tá tranquilo. Você vai ganhar a Indy esse ano de novo. Já ganhou em 76, vamos ganhar mais. Mas na Fórmula 1 não tá te agradando essa McLaren em 2019? Não, tá agradando. Pra mim, ganhando da Renault, da equipe Renault, eu já tô satisfeito. Entendeu? Mostrando que o chassi é melhor. Pra mim já é o objetivo do ano já. Aí você tem que ver passo a passo, entendeu? O Norris largou mal pra caramba, mas é coisa de moleque. Mas ele já brilhou muito mais do que o Gasly. Pra mim ele ainda é o Hulk do ano ainda. A McLaren acertou muito bem. O coitado do Russell tá numa barca furada. E olha, tá mediano, tá? Não tá. Eu não consegui ver o que aconteceu com o Norris na largada, com o Norris. Eu só vi que ele perdeu as largadas. Eu tentei em todos os replays ficar de olho nele, tipo, os caras dando replay pra mostrar o pessoal da frente, mas eu tinha visto que ele tinha perdido posições, ele e o Raikkonen tinham perdido as posições, o Raikkonen depois ficou claro o motivo, mas o Norris eu não cheguei a ver. Não sei se você viu, Campos, o motivo dele ter perdido tantas posições, porque até a curva 3 ele tá no lugar dele. E aí para a câmera do helicóptero na curva 3 em todos os replays e alguma coisa acontece no decorrer da volta que ele perde muitas posições. A curva 3 em largada é muito complicado. O cara tem que ser... Se ele for muito agressivo, estilo Grosjean, acaba sendo que nem um Grosjean, né? Ou ele sai como gênio ou ele sai como besta. Eu acho que ele deu uma seguradinha e em 3, 4 atrás dele deram sorte de ser mais agressivo e ele ficou para trás. Basicamente, acho que deve ser isso que aconteceu. Não foi nada muito grave, porque senão tinha um replay, como ocorreu com o Raikkonen. Mas eu, como ia falar, a Espanha é uma pista sui generis, cara. É a pista que todo mundo mais treina, chega com o acerto quase perfeito. É muito difícil você conseguir extrair no braço, superar um acerto da Espanha, entendeu? Eu acho que não reflete assim o melhor carro,
mas não reflete tendências para o restante do ano. Ainda mais hoje em dia com a Fórmula 1 treinando menos. Porém, a McLaren eu acho que vai ficar nessa mesmo. 8º lugar, se alguém quebrar na frente, 6º. Pódio quase impossível por próprias forças. O carro basicamente está um segundo e meio do primeiro pelotão lá da Mercedes, Ferrari e Red Bull. Quem sabe bater uma Haas já fica feliz. Eu acho que é basicamente isso mesmo. McLaren tem que reaprender a fazer bons carros. Eu tô achando o Elton Leal muito pessimista, Fábio Campos. Eu não sei se a tua visão vai de encontro a dele. O de encontro tem algum... Depois do de encontro há alguma coisa, né? De encontro de encontro ou ao encontro. Isso. A opinião dele ou se você tem uma visão diferente da McLaren? Não é tão diferente, não. Eu acho que há sinais de otimismo, há uma reestruturação que vai levar tempo. As peças foram bem mexidas na parte técnica, né? Tá lá o Pat Fry, James Key, agora esse Andrea Seidel, que foi da BMW, era da Porsche, enfim, ela tá trazendo gente, ela tá lutando contra o marasmo, ela tá caindo atirando, ela não tá como outras equipes que estão caindo e olhando para baixo e mergulhando, fazendo o gesto de quem tá pulando de ponta de uma ponte. Ela tá lutando, só que a luta dela não vai ser da noite pro dia, porque o buraco que ela tava era muito grande, então o negócio é evoluir 2019 e 20 e tentar ver o que vai ser dessa Fórmula 1 em 2021. Se a Fórmula 1 vai ter a coragem de tomar as medidas necessárias, ela vai ser uma das equipes que vai ter uma chance de ser alguém. Se vai voltar a ser o que era antes, eu acho que é um sonho muito, muito distante, mas a McLaren não pode ser equipe de ficar no Q1, essas coisas não podem, não batem legal. Então, mas a briga da McLaren é a longo prazo. O que acontecer esse ano é lucro, é um carro mais ou menos, não é nada bom, só que as pessoas têm tendência a achar maravilhoso por comparar com os anos anteriores, mas é um carro bem fraco também, não acho que vá conseguir tanta coisa não, mas tenha conseguido alguma coisa, e isso já é alguma coisa na visão de quem não tinha nada, né? O Jailson pergunta aqui... Pode falar, olha. Não, só falar. Não sei se alguém vai perguntar ou se eu estou adiantando o assunto. Eu fico muito feliz com a Haas, cara. A Haas é uma equipe que chegou na Fórmula 1, ninguém dava nada, achou que ia ser uma virgem. E a Haas, olha, tá merecendo, tá te tacando, cara. Que venham muitas Haas por aí, viu? Você está adiantando só um pouquinho o assunto, eu vou fechar com a McLaren, a gente já fala da Haas, porque, Fábio Campos, tem uma pergunta do Jailson perguntando a tua visão do acidente do Norris com o Stroll. Acidente de corrida, não vi culpa de ninguém, assim. O Stroll tem menos culpa, talvez, porque estava na frente, mas eu não acho que tenha sido nenhum tipo de... Eu não vi nenhum culpado, claro. Carro de corrida bate, as pessoas às vezes esquecem disso. E os caras dividem curva, às vezes não sobra espaço. Acho que não teve nada de assintoso, não vi nada de achei acidente muito de corrida, muito mesmo. Posso ser polêmico? Por favor. Eu acho que a geração Schumacher-Senna, cara. Não posso ser ultrapassado, não vou dar espaço para ninguém. Prefiro bater do que falar que eu deixei ser ultrapassado. A equipe é minha, ele tá na McLaren, não vai passar de jeito nenhum, não deu espaço nenhum e bateu. Não tem culpa, vamos dizer. Ninguém deu espaço para ninguém. Exatamente isso. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Quem começou isso foi o Senna. Chegava pro cara e falava, não vou sair, ou falava, vou ultrapassar. Depende de você deixar eu passar ou desistir da ultrapassagem. Eu não ligo para o acidente. E acidentes acontecem. Exatamente isso. Tem pilotos que querem passar uma imagem de impassável. E é isso. Eu só temo que, na verdade, o Stroll nem tenha visto que o Norris estava ali e tal. O que pode, às vezes, acontecer, mas, sabe, às vezes me parece que o Stroll
realmente não devia estar ali. Ele sabia, né? Ele sabia porque eles contornaram a primeira curva. Eles batem na curva 2. A primeira curva eles estão lado a lado. Ele pode ter julgado de que ele não estaria tão à frente na dividida da curva 2. Não sei se é isso que você está dizendo. Isso. Mas talvez, isso pode sim ter acontecido. Mas eu não vi. Aliás, o Wellington falou do Senna. Eu vou fazer um registro de 2 e-mails no final desse bloco, tá, Raposo? Também para manter a série de promessas. Vamos estar guardado aqui para fazer o registro. Tem 2 e-mails, um sobre o bloco do Senna que a gente fez. Tem outro e-mail que é um pouquinho mais anterior, mas tem ouvinte que manda e-mail pra gente durante a semana e é muito legal porque não é sobre o programa. É para contar alguma coisa que viveu ou até sobre o bloco, mas por que ele gostou do bloco. Então, enfim, é só 2 registros que eu faço no finalzinho do bloco pra gente não quebrar a discussão aqui. A discussão, Fábio Campos, que eu já queria abrir para incluir a Haas, que no finalzinho, com o safety car, como você disse muito bem no primeiro bloco, começaram a disputar. E aí me lembrou muito bem, não sei se a você também, né, Netflix, porque o penúltimo episódio, né, da série do Netflix foi muito em cima da Haas, a briga da Haas com a Renault, as pressões que o Grosjean estava sofrendo internamente ali e tudo mais. E mais uma vez, né, o Grosjean na briga com o Magnussen e tal, acabaram se tocando, o Grosjean sai da pista e depois uma sequência de saída nas voltas seguintes. E pelo que eu vi no Netflix, pelos bastidores que eu fiquei conhecendo pelo Netflix, eu acho que os dias do Grosjean já passaram, né? Pelo menos na equipe. Você só esqueceu de citar os rádios, né? Se você viu os rádios depois, não, tô falando não de 2018, de 2019. Não lembro dos rádios. Por favor. Não vi o link que eu te mandei. Não vi o link que eu te mandei. Ok. Vergonhoso são os rádios, né? Se a gente vai discutir aqui a manobra do Grosjean, a partida, o Magnussen partindo para cima, depois o Grosjean vai perdendo posições ali, me parece até que alguma coisa aconteceu no sentido de, eu não sei se é sujar muito os pneus, porque à medida que ele quase que adotou uma rota alternativa, né, porque ele cortou aquela curva 3 vezes, a curva 1, não que tenha sido culpado ou que ele tenha feito isso de propósito, ele toca com o carro do Sainz e com o carro do Magnussen. Em 2 dessas 3 saídas há pelo menos 2 toques claramente identificáveis. E numa Fórmula 1 em que o Vettel praticamente não tem chance na corrida, simplesmente porque fritou o pneu na primeira curva, eu não deixo de ficar com esse ponto de interrogação na cabeça, porque ele ia muito bem. A partir do momento em que ele perde a posição pro seu companheiro de equipe, o Kevin Magnussen, é uma decaída muito sensível, é uma perda de ritmo, porque ele perde para o Sainz, perde para o Kvyat, depois sofre contra o Albon até a última curva, mas deploráveis são os rádios da Haas, que são mais relate pra gente, por favor. Mais um sintoma dessa Fórmula 1 atual, o Gunther Steiner acaba a corrida, ele fala, o Magnussen, venha conversar comigo imediatamente, eu vou cuidar, Grosjean, eu vou resolver isso não vai ficar assim. Enfim, totalmente de total repúdio. De total repúdio aquilo que aconteceu. Como se o Grosjean tivesse jogado, como se o Kevin Magnussen tivesse jogado o Grosjean no muro, como se o Kevin Magnussen tivesse entrado debaixo do carro do Grosjean e o carro do Grosjean tivesse voado, igual o do Alonso voou em Spa o ano passado, ou como se o Grosjean Magnussen talvez tivesse tirado um revólver. Eu até olhei o replay para ver se isso tinha acontecido. Tirasse um revólver e desse um tiro no Grosjean, porque a reação da Haas é de um exagero tremendo, e depois ele manda um rádio lá para o Grosjean. Não, nós vamos resolver isso, venham conversar comigo, e depois fala, né? Não, nós precisamos clear the air, né? É a expressão que ele usa para a imprensa internacional. Nós precisamos esclarecer as coisas, numa tradução mais literal. Enfim, é um retrato dessa Fórmula 1 em que briga entre companheiros de equipe, é o que o Will falou no primeiro bloco, entendeu? Já está na hora da Fórmula 1 começar a considerar deixar um carro só,
porque não é cada vez mais repudiado, é cada vez mais um corpo estranho, porque a reação do Sr. Gunther Steiner, que nada mais é também do que uma cabeça pobre, uma cabeça medíocre, né, entre todas, faz um sucesso por causa do Netflix, nossa, que legal ver ele no Netflix, é mais um cabecinha medíocre de uma Fórmula 1 repleta de cabeças medíocres, que tratou a briga dos dois como se tivesse havido ali um atentado contra a vida de um dos pilotos e contra esse passe, venha conversar comigo imediatamente. Nem cumprimentou o Magnussen pelo excelente resultado que ele teve. Gente, esses caras, é o primeiro bloco, quem não ouviu vai lá ouvir. É a geração, o Ayrton falou geração Senna, Schumacher, fora da pista a Fórmula 1 vive a geração do resultado máximo. Se não tem o resultado máximo, não está feliz, pune-se o piloto, briga-se com o piloto, critica-se o próprio piloto, chama-se a atenção do próprio piloto, porque, afinal de contas, eu devo ter visto a corrida muito tarde e devo ter dormido, porque realmente deve ter acontecido um grande atentado do Magnussen contra o Grosjean. Realmente deve ter acontecido. Agora sim, o Wellington dá com ele, você que queria falar da Haas, por favor, sinta-se à vontade de falar sobre a equipe. Olha, eu entendo completamente o Fábio Campos. Eu entendo ele. Eu acho que deve ter mais coisas que a gente não sabe e deve estar acontecendo lá dentro da Haas. Talvez eles tenham feito um acordo entre eles sobre certos comportamentos na pista e talvez no calor da corrida o Magnussen passou desse limite que achavam que estavam acordados. Acho que foi mais ou menos isso. Deve ter sido pano de fundo. Então, um acordo é não ultrapassar, né? Porque o que o Magnussen fez foi ultrapassar e defender a posição. Ele não foi nem julgado pela direção de prova por nenhum movimento perigoso. Não. Esportivamente, beleza. Eu acho que dentro da, vamos dizer assim, da comunicação corporativa, dos status corporativos dentro da Haas, eu acho que talvez houve uma quebra de estatutos, entendeu, Campos? E como você disse na geração de fora da pista, Fórmula 1 cada vez fica mais empresarial, esse ambiente árido, pelo pró-resultado o tempo todo, acionista, perda mínima de ação de risco cada vez menor, sabe? Esse negócio de calcular pontos, calcular tudo, para ter o máximo de resultado possível com o menor risco. Eu acho que é isso. Porém, eu acho que isso é instruções que estão passando para o Gunther. E se Deus quiser, o Gene Haas, que vem da NASCAR, consiga intervir e falar, olha, isso é bom para a equipe, isso é bom para a Fórmula 1. Não vamos deixar de brigar, porque isso vale mais que ponto. Isso vale mais do que... Eu acho que o Gunther não é dono da equipe. Eu acho que ele está tentando, vamos dizer, fazer o trabalho dele e ele faz daquele jeito dele, entendeu? Ele quer se manter no emprego. Agora, eu acho que a longo prazo, numa visão maior, eu acho que talvez isso seja visto de outra forma dentro da Haas. Eu sou fãzaço do Magnussen, eu sou fãzaço desde a Fórmula 3. Inclusive, eu até brinco com Santa Rosa, que ele critica desde aquele tempo o Magnussen. Uma das maiores piadas internas foi o Magnussen indo bem na Fórmula 1. Outro Rosa, no podcast. E eu gosto do Grosjean, cara. O Grosjean, eu acho que ele é um bom piloto. Depois de 2012, das crises dele, ele melhorou, mostrou velocidade, mas ele tá meio ainda, vamos dizer assim, tá passando o tempo dele se mostrar um piloto consistente e rápido. Mas ele é rápido. E, pra mim, cara, eu sou muito mais um Grosjean errático e pra fora da pista do que um Gutierrez que andou na Haas e não era nada. Sem sal, sem nada. Aí eu gosto de piloto aguerrido. Eu falei de geração Senna, não só criticando, assim, não que eu era contra, mas é só uma... Só tô relatando o que eu estou vendo. As minhas preferências são diferentes. A minha preferência é pau comendo na pista mesmo. E eu não vejo problema nenhum. E eu entendo praticamente o que o chefe da Haas
quis dizer, e talvez a gente passe por cima disso e vejamos ainda mais briga da Haas. Fábio Campos, o Jailson manda: a equipe demonstrou uma grande evolução nessa pista. Torço muito para que essa equipe pelo menos deixarem seus pilotos brigarem na pista, apesar de que não deve ser fácil para eles assistirem Magnussen e Grosjean disputando posições. Pergunta, dessa vez ele não cita para quem é pergunta, só faz pergunta, 2 pontos. Então vocês dois respondem. O fato de se darem bem, mas eu tô passando para você agora o comentário, né, porque o Cunha já comentou. O fato de se darem bem nessa pista é forte indício de que devem ir bem no restante da temporada, tendo em vista que Barcelona é considerada a pista ideal para treinos e ajustes do carro? Você vê, Jailson, eu quis que os dois respondessem ele primeiro, e ele não quer deixar. Mas vamos lá, então. Eu de novo. Eu acho que não existe essa matemática não, Jailson, de vai em Barcelona, vai bem em Barcelona, vai bem em todos os lugares. A Williams ganhou em Barcelona em 2012. Foi bem aonde mais? Em lugar nenhum. Então, isso é um conceito muito que eu questiono muito. Vai bem em Barcelona, vai bem em todas as pistas. Não é assim. A Haas acabou de corrigir um problema, se é que ela corrigiu. Né, ela estava com uma deficiência gravíssima em corrida, ela classificava lá na frente, era Q3 certo, mas despencava nas corridas, um dos piores ritmos de corrida. Conseguiu resolver, e uma coisa na sua mensagem, Jailson, me chamou muita atenção. Deve ser difícil para eles verem os dois pilotos brigando. Por que é difícil para eles verem os dois pilotos brigando? Que ponto a gente chegou em que para uma equipe é difícil ver os seus dois pilotos brigando? Não há nada saudável nisso? Eu pergunto aos colegas aqui e aos ouvintes. Não há nada de saudável numa briga entre os dois pilotos? Volto ao que eu falei, houve algum excesso que talvez eu, com sono, não tenha visto na pista? Por que a gente já enxerga a Fórmula 1 pensando, nossa, deve ser difícil para o chefe? Não, primeiro que deve ser difícil para nós assistir ordem de equipe. Esse tem que ser o primeiro pensamento. Agora, os donos de equipe não são coitadinhos. Se para eles ver uma briga entre companheiros é difícil, talvez eles é que estejam no lugar errado, não é não? Ou somos nós que estamos no lugar errado? Acho que é pra você responder, Wellington. Cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu quadrado. Acho que eu falei já o motivo da dificuldade mesmo deles verem os dois pilotos brigando. Mas é pra Fórmula 1, cara. É pra Fórmula 1 isso aí mesmo. Agora, quanto aos problemas, acerto de Espanha, eu acredito que às vezes um carro muito difícil de acertar, como talvez a Williams de 2012, acertaram bem em Barcelona, só que eles não tinham recurso ou tempo de pista nas outras pistas para conseguir um acerto mais fino, como o Maldonado conseguiu em 2012. Eu acredito que seja isso. O problema da Haas, eu imagino que deve ser pneu, aquecimento de excesso de pneu, um acerto ou crônico ou algo que você consegue acertar no carro, que é uma coisa muito complicada também de você poder se acertar. Não é uma coisa que você consegue arrumar facilmente. Agora, cara, difícil e os caras têm que aguentar, entendeu? Eu acho que a pior coisa é os caras começarem a podar piloto e os pilotos começarem a andar mal, começarem a levantar o pé, entendeu? Na boa, piloto robozinho. Como a Mercedes está fazendo mais ou menos, você diz, né? Piloto robozinho, não, tem que soltar os cachorros, entendeu? A Ferrari não gosta de 2 galos no mesmo galinheiro. Por mim, eu botava 20 galos no galinheiro e toca pra frente, entendeu? Mas não é a cultura dos caras. Então, só basta a gente reclamar. Quem sabe a Liberty Media escute, né? Mais comentários aqui do Grosjean, Vinícius Ribeiro, né? O que explica a paciência com o Grosjean? Piloto que nunca foi consistente e que em seu melhor momento só teve alguns lampejos fora da mediocridade. Ele escreveu errado. Não é mediocridade, não, que ele quis dizer? É mediocridade, mas tá digitado errado aqui. Eu não sei também. Eu não achei que o Grosjean da Lotus era medíocre. Da Lotus preta ali, com o Kimi Raikkonen, eu acho que ali ele andou bem.
Eu acho que no início dele lá na Renault com o Alonso era uma situação realmente caótica, né? Porque a equipe tinha passado por aquele escândalo de Singapura, o Piquet sai daquela forma, ele entra sem estrutura nenhuma e tal. Mas realmente acho que na Lotus ele andou bem, e eu acho que na Haas no início também teve seus momentos. Só que tá meio insustentável no meu ponto de vista do ano passado, de algum ponto do ano passado para cá. Muitos erros, muitas batidas, muitos acidentes, então eu acho que está realmente ficando insustentável para o Grosjean dentro da equipe. Quem também mandou sobre o Grosjean aqui foi o Lincoln, né? Raposo, como você mencionou no grupo de apoiadores, seria o fim para o Grosjean? Fim de carreira, não sei, mas eu acho que na Haas está ficando insustentável. Porque o Pietro cada vez mais ganhando mais espaço e andando, vai andar novamente, e eu acho que o Grosjean realmente está dando nos nervos do pessoal da equipe por tantos pontos perdidos desnecessariamente. Fábio Campos pediu a palavra. Não pedi não. Mas eu acho que ele vai só acho que ele vai só até o final do ano. Ele não. Você falou se na Haas seria o fim. Ele não tem outra opção mais. Acabando a carreira dele na Haas, ele não tem outro lugar para ir. A Haas deu uma chance para ele, porque ele subiu muito no final do ano passado. Ele chegou a ter um momento ali de muito praticamente fora da Haas, ali naquela época, daquela bagunça, né? Que ninguém sabia quem ia para onde, não tinha acontecido nada com o Ricardo ainda. Ele era dado como fora da Haas. E aí, quando aquelas peças se ajeitaram, ele subiu no finalzinho, mas a Haas tinha uma dívida até de gratidão com ele, né? Por ele ter feito muito pela Haas no começo da história toda. Eu acho, aí é mais achismo do que informação, de que essa dívida já foi paga e ele vai até o final do ano e depois pode seguir para uma outra categoria. E antes da gente fechar, as estatísticas do JF. Só falar uma coisinha, Claro. rapidinho. Eu acho que o Grosjean tem uma carreira muito parecida com o Kvyat, cara. Rápido, bom piloto, inconstante. Depende dos encaixes, entendeu? Mas eu acho que ele tem talento para estar na Fórmula 1. E a empolgação com o Fittipaldi, eu acho que o pessoal tem que, vamos dizer assim, botar a barba de molho, porque não é tão simples assim. Fórmula 1, o bicho pega. Quem diria o Van Dorn. Vamos ver o que dá essa história do Pietro. Leandro JF, vamos lá as estatísticas. Lembrando que podem comentar entre uma e outra, hein? Foi a maior vantagem de um time sobre os outros desde o GP inglês de 2016. Isso na corrida ou no Qualify? Ele diz. Deve ser na corrida, né? Ele não diz, então deve ser na corrida. Mercedes tem mais pontos que Ferrari e Red Bull combinadas e estão somente a 3 pontos de um campeonato perfeito. Isso por causa das voltas rápidas. Sainz continua sua sequência com 100% de pontos em casa, enquanto Norris abandona sua primeira corrida na Fórmula 1. Primeira corrida do ano sem Kimi Raikkonen nos pontos. Mesmíssimo pódio de 2018. Em todas as corridas, os 5 primeiros foram os mesmos pilotos, e tirando Gasly na China, também abocanharam o ponto extra. Essa é preocupante, né? Esse é o retrato da previsibilidade. Né? Os 5 primeiros não mudam. Não, e até na corrida você vai vendo pouquíssima mudança na frente durante a corrida toda. Né? A volta, nem o safety car deu uma aquecida tão grande assim nos 5, 6 primeiros. Só o Grosjean mesmo, que alguma coisa dele, deu alguma coisa no carro dele, o pneu, o que seja. Mas a corrida foi muito devagar. E, vamos dizer assim, mudança de pilotos, assim, disputas. Das 9 poles de Bottas, ele perdeu a liderança antes da primeira curva em 4 ocasiões. Tração. Nona vez consecutiva que o Stroll não passa do Q1. Consecutiva, essa é interessante. Hein?
Nico Hülkenberg foi eliminado pela terceira vez no Q1 em 2019, mais do que em 2018 inteiro. Isso aí já acho que dá pra botar na conta do carro, né, cara? Não Fábio aconteceu só com Campos, ele. Fábio Campos, o Hülkenberg tá no mesmo pacote do Grosjean? Ou ainda há de se esperar alguma coisa do Hülkenberg? Não, eu acho que ele anda em um nível acima do Grosjean. Eu acho que, apesar dos defeitos dele, ele foi mal no qualifying porque ele bateu e quebrou a asa. Então ele teve que pôr uma outra asa correndo. Claro, é um erro dele. Mas eu acho que ele tinha performance para sair do Q1. Não foi puramente falta de performance, foi falta de técnica, porque ele bateu, aí a asa era nova e ele teve que pôr a asa antiga. E aí você põe um acerto até você acertar. Não deu tempo de fazer tudo isso no Q1 e aí ele ficou de fora. Entendeu? Russell levou só 0,4 na classificação, a menor margem do ano para Williams. Isso eu tenho dúvida se foi por causa da pista ou não. E eu acho que o carro do Russell deve ser mais peças novas do que o do Kubica, né? Não, mas inclusive ele trocou de carro, né? A Williams está fazendo isso, a Williams está trocando o carro. O Kubica reclamou que o carro dele era mais lento, a Williams simplesmente trocou os carros. E o Russell mesmo assim foi mais rápido. Hashtag vergonha. Não, eu acho que deve dar pra gente até fazer um... Quando o Schumacher voltou, foi 3 anos e ele não adaptou. Mas o Schumacher tinha 2 braços, né, o Wellington? O Schumacher tinha os 2 braços, né? Não, mas em relação a braço, os caras, o pessoal da Williams tem todos os dados. Não iam colocar um cara sem condição física nenhuma. Não, jamais. Eles jamais venderiam lugar por dinheiro, né? Que isso? Não, mas não é só dinheiro, não, cara. Não é só dinheiro, é muito dinheiro. É isso. Não tem. O Wellington, ele foi testado no WEC, não foi. Ele foi testado pela Renault, não foi efetivado. Será que ele conseguiu vaga na Williams por coincidência? Cara, eu acho que a Williams tá numa situação tão ruim que um piloto bom ajudaria, entendeu? Eu acho que não é só dinheiro, cara. Não é só dinheiro. O pessoal brinca. É um cara que tá 8 anos sem andar, Wellington. O cara tá 8 anos, você tá falando do Schumacher. O Schumacher sofreu com 3 anos, ele tá 8. E com o problema que ele teve, com o acidente que ele teve. Não tem a menor condição de pilotar a Fórmula 1 dessa maneira. Não existe esse mundo encantado, entendeu? As equipes não conseguem. O conto de fadas que eles tentaram fabricar, né, o relógio não compra a ideia do conto de fadas, o relógio compra a ideia do trabalho mesmo. E não tem como colocar um cara desse sem fazer um trabalho antes. Pelo menos para testar se ele tem condição, né? Eu acho que não é falta de braço, é falta de adaptação. É Luca Badoer, entendeu? 2009, Fisichella andando na frente com o Ferrari. E nesse caso, literalmente, eu acho. Não, é Luca Badoer, cara. Ele virou um Luca Badoer, cara. Albert War, entendeu? Pesquisei no Luca Badoer. O Badoer nunca foi bom. O Badoer nunca foi bom. Ele era bom e você vê o que ele é hoje. Não tem como ele ser o que ele era antes. É isso que eu tô dizendo. Não, acho que a gente tá concordando nisso aí. Ele era bom. Hoje ele não tem como ser o que ele era. Agora ele tá fazendo o que na Fórmula 1? O problema é quem pôs ele lá. E já começou a pintar as especulações, né, do Latifi no lugar dele. Não, mas Latifi também. Cara. O Latifi é simplesmente o líder da Fórmula 2, né? Cara, sabe um piloto que eu tinha vontade de ver nessa Fórmula 1, mas perdeu, largaram ele? O Jean-Henrique Verne. Cara, ele andou junto. O Verne tá muito bem, né? O Verne tá muito bem na Fórmula 1. O Verne merecia, cara. Merecia estar na Fórmula 1, cara. Mais do que Luca de Graça, cara. Mas fazer o que, né? Vamos voltar às estatísticas do JF, que diz que mesmo mais rápida nos testes de pré-temporada nos últimos 2 anos, a Ferrari não tem pódio em Barcelona desde 2017. Grosjean pontuou na 5ª corrida da temporada ano passado, os primeiros pontos vieram na 9ª prova. Não, peraí que tem uma vírgula. Grosjean pontuou na 5ª corrida da temporada, vírgula. Ano passado, os primeiros pontos vieram na 9ª prova. E para fechar, Vettel não vence há 260 dias. Contagem regressiva aí. Ainda bem que não contou os dias da McLaren, viu? E, Fábio Campos, para fechar, temos aí alguns e-mails que você quer trazer, né?
Deixa eu registrar aqui 2 e-mails muito legais que a gente recebeu, Raposo, e a ideia é sempre responder durante a semana mesmo, mas como na semana passada não foi possível, por uma série de fatores, deixa eu deixar registrado aqui as 2 mensagens que a gente recebeu. Uma, eu vou por ordem cronológica, até porque o meu e-mail aqui acabou de dar aquele bug, como diria o outro, e eu não consigo abrir mais nada. Então deixa eu pegar o e-mail aqui na ordem cronológica que a gente recebeu. Ih, Raposo, travou tudo aqui, Raposo. Eu acho melhor você enrolar aí, porque eu não estou conseguindo abrir nada aqui no meu computador. Eu leio para você e você comenta, então. É o do Thiago. Você está com o do Thiago aberto aí? Estou com os 2 abertos. Tá. Não, eu consegui aqui, ó. Do Thiago eu consegui abrir aqui agora, o Thiago Andrade. Ele parabenizou a gente pelo podcast, interagiu com a gente a respeito da discussão do DRS, colocou uns argumentos aqui muito legais. Não foi nem no programa passado, foi no programa retrasado, por isso que eu faço questão de registrar aqui, que a gente acabou não o respondendo. Considera aqui de o que a gente acha, se as equipes de trás podem ser beneficiadas pelo DRS ou não. Enfim, diz que aquela questão que eu citei aqui de, poxa, os carros lado a lado na reta, aliás, foi tema da vinheta de abertura, né? No clipe de abertura oficial da Fórmula 1, uma das 3 cenas que tem a cada corrida, tem 3 cenas do passado que eles colocam. Uma delas era justamente o lado a lado do Senna com o Mansell, que a gente citou aqui alguns dias atrás. Ele faz referência a esse momento. Então, agradecer ao Thiago Andrade pelo e-mail. E você cita o outro agora, Raposo, também, que mandou pra gente, sobre o bloco do Senna, que foi muito legal. Vamos lá, então. Respondendo aqui ao Felipe Duarte, nosso apoiador também, ele diz o seguinte: passando para deixar uma consideração, um relato ocorrido decorrente do bloco do Senna na edição 602. Meu pai é de 1959 e acompanhou de perto a era Senna, porém ele basicamente consome informação produzida pela Globo e suas filiais. Daí ele tem a total imagem do Senna ser um deus, um santo. Isso causa muita discussão entre nós, porque tento mostrar uma imagem mais realista do Senna para ele. Porém, minha opinião é destruída pela mídia tradicional, que sempre reforça que Senna é uma entidade mística. Daí coloquei meu velho para ouvir o bloco do Senna, e ele ouviu vocês e acabou percebendo que o Senna não é exatamente o santo que pintam, e sim que ele é um gênio do automobilismo e tinha defeitos de qualquer ser humano. Ele adorou quando o Fábio Campos, inclusive, comentou a parte em que o mesmo relata que começou a se interessar pela Fórmula 1 após o fatídico fim de semana de Imola de 94. Uma consideração do meu pai sobre o Senna e também um debate que tenho com ele. Gostaríamos da opinião de vocês. Em 1991, Senna teve dificuldade para movimentar os braços e levantar o troféu no Brasil. O que vocês entendem que causou essas dores e dificuldades de movimentação? Obrigado, Café, pelos comentários isentos de clickbait, manchetes tendenciosas e jornalismo direcionado. Clickbait, ele quis dizer. Você tá vendo quando você tenta falar inglês, você tem que ficar na língua portuguesa, tá vendo? Você tenta falar inglês e se atrapalha. Porque a gente falou aqui que a gente não era caça-cliques, porque a gente nunca tinha feito um bloco do Senna, então ele nos agradeceu por isso. Jornalismo direcionado por patrocinadores. Meu pai se chama Rogério Holanda e acredito que vai se tornar um ouvinte do Café. Abraços. Essa última frase eu achei muito legal. Um abraço para o senhor Rogério Holanda, que eu espero tenha se tornado um ouvinte do Café. E também, claro, para o Felipe Duarte. Muito legal a mensagem de ter mostrado o programa para o pai dele, né, de ter interagido, uma discussão que eles já tinham, né, então o Café acabou se colocando também junto, sendo um elemento dessa discussão dos dois. Então, é muito legal. Obrigado, Felipe. Sobre 91, eles falam que até tem gente que fala até que era fingimento do Senna ali, para se colocar como um cara sofrido. Mas a questão das dificuldades de movimentação seria porque ele só tinha que segurar a marcha, né? A marcha escapava, ele teve que fazer, acho que ele só tinha a primeira e a sexta marcha. Enfim, era a marcha de alavanca, ele teve que ficar com a mão na marcha. Então, o cansaço dele teria sido por isso e ele teria ficado com muita dor no músculo para não conseguir levantar o troféu. Mas existe gente da Fórmula 1 que fala que aquilo ali ele exagerou um pouco. Não que ele mentiu, fingiu, mas que ele exagerou um pouco. Mas aí fica para cada um interpretar da maneira como achar. Wellington da Cunha Leal, meus agradecimentos mais uma vez pela sua disponibilidade. Sempre bom tê-lo aqui com a gente. Espero que tenha gostado aí de ter dado uma desenferrujada. Ah, não, sempre muito bom conversar com os amigos aí.
Espero não ter atrapalhado muito, não ter abusado da paciência de todos. E eu sou cenista desde 91, tinha 7 anos de idade, entendeu? Sofri muito em 92, 93 tive muita felicidade, e 94 eu chorei bastante. Escute o bloco do Senna que nós gravamos, você vai gostar do bloco. Eu fiquei uns 3 anos assim assistindo esporadicamente, mas depois eu voltei. Mas recomendo o livro, né? O Herói Revelado, não sei se ainda tá editando ainda. Se você procurar pelas internet se acha fácil. É um livro que diz mesmo, mostra como que o Senna era como ser humano mesmo. E é como a gente é, né, cara? A gente gosta das pessoas porque as pessoas têm defeitos também, ninguém é entidade, certo? E obrigado pela oportunidade aí, se quiser me chamar, dou um jeito, estamos aí, muito bom. Fórmula 1 é paixão, eu tô meio abstêmio às vezes, mas não dá pra tirar da personalidade, não dá pra deixar de lado, não. Valeu, pessoal. A gente volta semana que vem com mais uma edição.